E olha só, nós vamos receber agora aqui nos nossos estúdios os vereadores Monsef Filho e Rodrigo Universo. Nós vamos começar a tratar sobre um ofício que foi aprovado na Câmara na última sessão, onde os vereadores estão solicitando à Prefeitura Municipal informações oficiais acerca de uma transação suspeita na venda de uma praça, de um terreno público. Esse terreno público, essa praça, a Praça Rondão Fidelis, ela fica localizada num pedaço, parece um triângulo, uma fatia de pizza, você está vendo aí agora, nessa parte. Todo esse terreno é um terreno da Prefeitura que deveria funcionar uma praça, Praça Rondão Fidelis. E aí, no final de 2015, um trecho, esse para você reconhecer, tá vendo onde está essa seta apontando? Onde essa seta aponta, tem um estabelecimento comercial ali que fica na esquina da Rua Alceu Veronese com a Avenida Araguaia. Aí logo atrás tem uma caixa d'água, a caixa d'água da BRK. O trecho em questão que nós estamos falando é um trecho que fica atrás da concessionária de motos e antes da chegada do mapa ali na caixa de água. O resto do terreno pertence à mesma praça, mas ele ainda está de posse do poder público. E quem vai falar mais com a gente sobre isso, eu vou chegar aqui perto dos meus convidados, vereadores Emerson Monsef Filho. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Boia. Vereador Rodrigo, obrigado pela sua presença. Primeiramente, vereador Emerson Monsef, só para a gente poder orientar aí a nossa audiência que está nos acompanhando, eu vou pedir para o Ricardo colocar aqui na tela, novamente o mapa, Ricardo, coloca aqui na tela para a gente explicar para as pessoas qual que é o local de onde está surgindo esse questionamento. Aí aqui, vereador, todo esse terreno aqui pertence à praça, não é isso? Toda essa área pertence à praça e o trecho que foi vendido de maneira irregular, não é onde tem essa suspeita, seria esse trecho aqui, estou correto? Positivo. Boa tarde, Redenção. Obrigado a todos. Agradecer aqui a abertura da TV Adonai, a administração Jorge Paulo, o apresentador do programa Boia, sempre aí defendendo as causas que é de bem comum. Parabéns a toda a sua equipe. Agradecer ao vereador Rodrigo Universo, que é um companheiro que tem zelado pelo bem comum, é uma pessoa que não tem medido esforços para defender a população, cumprindo o seu dever, né, Boia? Então, Boia, com relação a essa área, vamos nos atentar aqui, como você bem citou, demarcou. Essa área foi vendida por R$ 566, até então o prefeito Vanderlei Coimbra, ele que era o prefeito da época, e o prefeito atual, um ano atrás, o vereador Rodrigo, ombreou essa causa comigo, assinou o ofício, e tem um ano, né, Rodrigo? Em junho, né? Um ano agora nós assinamos um ofício pedindo informações e esclarecimentos, que aqui é uma praça, o decreto de 89, a gente mandou os documentos escritos a punho ainda, né? Nós temos, inclusive, o decreto. Ricardo, se você puder colocar o decreto de criação da praça, está logo na sequência dos documentos, esse decreto. Esse documento, é o documento que você está vendo aí, telespectador, ele cria, é onde é o projeto ainda de decreto, mas o decreto foi tornado oficial depois, em 89, que transforma essa área do mapa que nós mostramos em uma praça pública. É esse documento que o vereador Monsef Filho se referiu. Pois então. Aí aquela área lá foi vendida por R$ 566, tem um ano que nós pedimos informações, o prefeito até hoje não nos esclareceu, não nos respondeu, é o que nos assusta, Boy, a omissão dele em nos responder um ofício. Aí tomamos uma medida mais rígida, mais forçada, com relação a esta resposta que a população quer saber, que nós fomos eleitos para isso. Ali pode ser uma praça pública para o seu filho, para o seu sobrinho, para a sua família brincar, e essa área foi vendida por R$ 566, 2 meses depois, ela foi vendida por R$ 92 mil, então, pasme, né? Assusta a gente. Uma coisa que é importante pontuar para a audiência, vereador Emerson, o que está sendo questionado, além do valor, seria o ato de vender, né, uma área pública sem a anuência e a aprovação da Câmara de Vereadores. Positivo. Tem o decreto 201 da década de 60, né, sobre o crime de responsabilidade, que trata sobre isso. E tem também a lei orgânica do município para reforçar que toda a área pública, alienação, cessão, doação, tem que ter autorização do Poder Legislativo. Então o procedimento, os trâmites foi feito de maneira errada. Eu e o vereador Rodrigo acatamos essa denúncia aí do morador e estamos pedindo informação urgente do prefeito, senão vamos tomar as providências, vamos no Ministério Público, vamos fazer a denúncia e isso vai ter que ser devolvido para o município, reembolsado
tudo que for necessário. Se for o valor, a área vai ter que ser devolvida, entendeu? Uma coisa importante da sua fala, né, foi que essas ações elas partiram da denúncia de um cidadão da cidade, né? Positivo. A gente vive numa época onde as pessoas elas estão se abstendo do seu dever de cidadão de também fazer essa fiscalização, né? E depois de levar essas questões que são percebidas para os responsáveis por isso, neste caso, os vereadores, os representantes do povo em relação à fiscalização do serviço do executivo, não é isso? Com certeza. Então, nós aproveitando o ensejo, a gente quer um esclarecimento de toda essa área, de toda ela, em específico dessa, que está escancarada, está aberrante, né, o valor, R$ 566, eu bato muito nessa tecla. Essa parte aqui, até então nós não estamos tratando, mas nós queremos também, se ela está legal, só que informe para a gente, que a gente sabe que esse morador, com todo o respeito que eu tenho a ele, a família me permite falar o nome, o seu Cesarino Stedley, ele realmente, de fato, ele é dono. Só que só precisa que informe a Câmara. Então nós não estamos tratando disso aqui. Realmente ele está, antes de criar a praça, ele já é dono daqui. Realmente, o que a prefeitura tem que fazer justiça. Já tem sentença do juiz favorável a ele. Então o seu Cesarino Stedley realmente é proprietário. A prefeitura tem que fazer justiça com esse homem. A prefeitura tem que fazer justiça. A prefeitura está omissa até com o cidadão em fazer justiça para ele. De dar posse para ele. Ele já tem sentença. O judiciário já falou que ele realmente é dono em primeira instância. Então, agora eu estou questionando essa aqui. Essa daqui nós não vamos engolir, nós não vamos admitir. É uma bandeira do vereador Monsef, as áreas públicas. Tem outra questão que chegou outra denúncia depois dessa, uma coisa puxa outra, né, Boia? Com relação ao trevo do município. Vereador Rodrigo, vou precisar do seu apoio, vereador Rodrigo. Posso contar contigo, como sempre tem contado. Aquele trevo do Parazão, tivemos informações, vamos fazer o levantamento, vamos no cartório, já pedimos para o jurídico ver se é verdade. O trevo do Parazão, que vai lá para o Mato Grosso e Rio Maria, ali Belém, diz que está no nome de um cidadão, no nome de uma pessoa. Se isso for verídico, nós vamos tomar as mesmas medidas, vamos ser cautelosos, vamos respeitar o prefeito, né? Vamos esgotar as vias administrativas, vamos dar um prazo, e é razoável, boy, 1 ano. É razoável. E esse caso é desde 2016, tem um despacho da secretária da época. 2016 ela embargou, ia construir um galpão ali para fazer não sei o quê, e foi embargada essa obra. Nós temos esse documento, inclusive. Ricardo, você consegue colocar aqui na tela primeiro? E aí, Ricardo, só para favorecer a nossa dinâmica, tenta deixar os documentos na tela e depois ir jogando para a nossa audiência, mas voltando sempre na tela. Esse daqui não, esse aqui é a lei orgânica do município, não é o despacho. A lei orgânica do município é como se fosse a Constituição do município, né? É o artigo 55, e aqui embaixo fala da responsabilidade da prefeitura em relação a omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, que aí seria essa omissão, seria a não intenção de explicar para as pessoas, no mínimo, o que aconteceu ali, né, dos direitos e interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Então, aqui trata em relação a isso, e na sequência, vereador, tem aqui o decreto 201 de 67, segura só um pouquinho, Ricardo. Pode segurar aí, Ricardo, só um pouquinho. Aqui, só explicando, vereador, um pouquinho, para as pessoas, isso aqui é uma lei federal que orienta as pessoas sobre isso daí. Você está vendo essa seta no primeiro artigo? Ela vai dizer o que em relação às obrigações dos vereadores e do prefeito, o que seria crime de responsabilidade, sujeito a julgamento do Poder Judiciário, né, independente do pronunciamento da Câmara ou não, inclusive. E aí, aqui trata um pouquinho disso. Pode passar, Ricardo, naquela outra área de destaque desse mesmo documento? Está logo no final, que fala, dentro daquelas responsabilidades, o seu inciso 10, que está aqui no finalzinho, mas tem ele lá depois sozinho. Deixa ele sozinho, Ricardo, isso, deixa ele aumentar. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara e em desacordo com a lei. E exatamente isso que vocês estão discutindo na Câmara dos Vereadores, querendo essas explicações da Prefeitura. Positivo. A lei diz que independente do pronunciamento da Câmara. Então, se o prefeito está omisso, nós somos harmônicos, mas nós somos independentes. A Câmara, o Poder Legislativo, está aqui o vereador Rodrigo, é prova. Vocês, a imprensa, têm acompanhado nosso trabalho, nós não somos omissos. Então, nós não vamos deixar de cumprir o que a lei diz. Nós não vamos deixar de nos pronunciar, de nos posicionar, até porque nós estamos lá para isso. Então, eu quero fazer jus aos vereadores que votaram a favor. Vou me ater aos que votaram a favor. Perfeito. Vereador Zé Cláudio, vereador Rodrigo Universo está aqui do meu lado, tem sido um companheiro forte desde o começo dessa causa. Ele tem cuidado de outras demandas, como o IPMR, os nossos funcionários, é outra bandeira, outro assunto para tratar aqui, as obras mal feitas, os asfaltos, desperdício de dinheiro público, é uma bandeira do vereador Rodrigo Universo. Então, Zé Cláudio, Rodrigo Universo, Raitani, vereador Raitani foi fundamental para aprovação, vereador Paulo CDE, e foi apertada a votação. Deu 5-5,
O desempate veio na votação do presidente. O presidente Leonardo da Saúde, quero agradecer, que foi também fundamental. Gente, é isso. Quando chegar no Ministério Público, nós poderíamos ir um ano atrás no Ministério Público? Poderíamos, mas não ia ter essa musculatura, não ia ter essa robustez. Nós estamos facilitando o trabalho do MP, que também está fazendo um excelente trabalho dentro do nosso município, dentro da região. Com certeza. E você falou tudo, Monsef, é só para complementar. Quando nós buscamos uma informação, a gente não vai com o intuito de perseguir ou de fazer a politicagem em cima daquela informação, mas sim dar resposta à população que nos cobra. E Monsef bem frisou que essa situação chegou até nós através de uma denúncia. E você, cidadão que quer denunciar algo, nos procure. Vá até a Câmara Municipal, nos procure através das redes sociais, através dos nossos contatos de telefone, que nós iremos apurar e levantar e dar uma resposta para a população. Nesse caso, há mais de um ano, hoje já tem mais de um ano que nós fizemos aquele ofício, só que existe uma dificuldade do Poder Executivo em dar resposta aos nossos ofícios. Não só nesse caso, mas também em alguns outros casos, como, por exemplo, o caso do IPMR, que foi oficializado há menos tempo do que esse caso, mas ainda não tivemos resposta. Então, a gente dá o prazo, dá a oportunidade para que o Poder Executivo nos responda, e aí, estourado um prazo de um ano, a gente vai com uma ação mais pesada, que é o requerimento que o Poder Executivo é obrigado a nos responder por qual motivo que essa área foi vendida sem autorização prévia da Câmara, sem um trâmite legal, como prevê a lei orgânica do município, e se caso tenha sido feito esse trâmite, que nos responda, que a gente irá entender e também poderá repassar essa informação para toda a população. Nós da Câmara Municipal, os vereadores estão dispostos a fazer isso. Eu tenho certeza que a imprensa de Redenção também, com toda a imparcialidade, vai fazer esse trabalho. Deixar a sociedade informada. Então, os vereadores, eles pontuaram aqui qual é a grande questão em relação a isso. Então, primeiro, é uma ação ilegal em comercializar uma área pública sem aprovação da Câmara de Vereadores. Isso, por si só, já denota algo que merece ser investigado. E uma outra questão muito suspeita, o que dá um destaque para esse caso, é o preço em que uma área grande, que no valor de mercado supera em muito o valor que foi vendido, que é quase que uma ofensa a toda a classe. Não só a classe legislativa, mas todas as pessoas da nossa cidade. E a gente tem esses documentos. Vou pedir para o Ricardo, naquele documento que tem um mapa, Ricardo, na sequência dele você colocou várias outras coisas importantes. Coloca para a gente de novo, pode ser na tela mesmo, para o nosso telespectador acompanhar, por favor, e a gente vai vendo isso que nós estamos falando está comprovado ali nesses documentos. Aí você tem novamente a área que está sendo discutida. Na sequência desse mapa, tem o requerimento que o vereador Rodrigo explicou aqui, que é um documento que a Prefeitura não tem como fugir de dar resposta, e o vereador Monsef, ele listou aqui os 6 vereadores que votaram a favor, uma votação apertada, e ontem eu fiz esse questionamento e repito hoje, não entendo como um representante da população se nega a aprovar um requerimento de importância desse. E agora você está vendo aí a certidão de matrícula do imóvel, é um documento que conta todo o histórico oficial do imóvel, e na sequência, o destaque para mim, o que é a principal aberração. A venda de uma área pública numa região tão privilegiada, você está vendo aí, o valor de venda da Prefeitura para o seu comprador inicial por R$ 566. Você não compra um terreno desse valor em lugar nenhum. Né? E esse comprador repassou 3 meses depois por R$ 92 mil. A gente tem também esse recorte na sequência, que o Ricardo vai mostrar agora para vocês. Na sequência desse daí, Ricardo tem esse documento. Tem esse documento que mostra que a pessoa que comprou da Prefeitura por R$ 566 na época, em dezembro de 2015, vendeu em março de 2016 para outro comprador por R$ 92 mil. Vereador Monsef quer complementar com algo? Só agradecer mesmo, e depois se puder mostrar o despacho da secretária pedindo o embargo e mandando para o jurídico tomar as providências. Ou seja, nós temos o despacho aí, Ricardo. Nesse aspecto, o que é certo a gente tem que falar, né, Boia? Perfeito, então, a secretária agiu de forma correta. A secretária teve conhecimento através dos vereadores Johnny Dantas, Zé Cláudio e finado Mazinho, teve esse conhecimento. De imediato, a secretária na época, Maria Cristina, nesse aspecto ela agiu de forma correta. Ela mandou para a Procuradoria Jurídica tomar as providências e mandou de imediato
o IPU ir lá embargar a obra e foi embargada a obra. Perfeito. O proprietário já tinha, né, ia começar a fazer uma Isso. construção naquele terreno. Para se fazer a construção, precisa-se de um alvará de construção, e a secretária de obras da época, ela suspendeu o alvará justamente por essa questão, por se tratar de uma área pública. A gente tem esse documento do despacho aí, se o Ricardo puder colocar, esse documento, esse é um despacho de 2016. Positivo. Então, na época, no texto de todo o despacho, ela explica exatamente isso. Aí já começa a omissão do atual gestor, que a gente está brigando, né? Porque é grave, Boia. Você pedir uma informação é um direito constitucional de qualquer cidadão, não só do vereador. Se você for lá na prefeitura pedir informação, quanto é que a prefeitura está gastando com aluguéis de prédios, o tanto que gastou já dá para construir um prédio, e o prefeito não te responde, você pode entrar com habeas data, você pode procurar o defensor público, os vereadores, o advogado, a imprensa, quem você quiser. O prefeito é obrigado a dar informação. A coisa pública é diferente da privada, né, Boia? Ele tem que dar informação. Você sabe que eu fico triste por isso, mas um pouco mais aliviado, porque a gente é uma televisão que se posiciona em favor da população. Então, o que a população denuncia para a gente vai atrás. E sempre nesse objetivo de ser imparcial e de dar espaço para os dois lados, toda reclamação de qualquer falha no serviço público, no atendimento público das pessoas da cidade, a gente procura a prefeitura. Nós nunca recebemos uma resposta oficial. Então a gente tem que dar sempre as matérias, né, sempre as matérias falando de um lado só. E aí parece que a gente faz um jornalismo que não é profissional. E não é essa a nossa intenção. E eu faço questão de reforçar. A gente manda e-mail, quando eu tenho um telefone direto eu mando mensagem, as mensagens são visualizadas, mas ninguém nem se preocupa em responder. O que mostra, né, não um descaso com a emissora, mas um descaso com as pessoas que nos assistem e que nos mandam reclamação. Porque eu não saio daqui do meu trabalho, nem minha equipe de reportagem, para ir na rua caçando o problema. A gente é informado sobre isso, porque as pessoas pedem o nosso apoio, né, para poder mostrar aquela situação no objetivo de resolver aquele problema.